finanças. Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa live de hoje, onde vamos falar sobre separação de finanças, das finanças da empresa, então, com as finanças pessoais. Então, pega aí e já manda para todo mundo que precisa saber sobre esse assunto, né, que ele é muito pertinente. Já várias pessoas me perguntaram como é que eu faço, né, porque eu tenho empresa, e como é que eu faço, como é que eu separo. Eu também no início juntava tudo, é a coisa mais normal do mundo, né, e hoje eu ainda tenho mais uma questão que no mesmo terreno onde eu moro, é a minha casa e a escola que eu tenho de educação. Seja muito bem-vinda, Jusilene, o Marcos. Então, quando a gente ainda mora no mesmo local que a gente trabalha, como é que a gente faz para separar as finanças? Então, agora, com o home office, né, as pessoas já realmente... Como é que eu separo a luz, a água, o telefone, a internet? Quem é que paga essa conta? Sou eu tiro do meu salário, ou ela vai, é a empresa que paga, a responsabilidade da empresa, porque eu não ia estar gastando a mesma coisa. Vanessa, seja muito bem-vinda. Então, como é que eu faço? Quem lembra, que se vocês estão aí lembrando, tem um amigo meu, tem um conhecido meu que tem empresa ou tem negócio, ou tá abrindo um negócio, tá começando de casa mesmo, manda essa live, convida o pessoal para participar. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos nessa nossa noite de quinta-feira, uma noite aqui na minha cidade muito fria, porque eu morro de frio, né? Então, vamos lá, vamos começar falando então direto ao ponto, tá? Quando nós temos um negócio, não importa se ele já tem um CNPJ, não interessa. Se a gente começou a movimentar uma renda extra e disso a gente faz acaba sendo a nossa renda principal, a gente precisa saber como lidar com essas finanças. A Ju se disse, esse assunto é muito pertinente. Realmente, Ju, né? Porque a gente vê, a Ju é muito querida, minha colega educadora financeira, maravilhosa também, lida com organização financeira, show de bola. E aí, a gente começa um negócio sem saber muito, tá, tudo bem, eu sei fazer, eu tenho habilidade para produzir, para fazer aquele negócio, mas eu não sei como é que eu gerencio, como eu administro as finanças, como que eu separo as finanças da minha empresa e as minhas pessoais. Né? Uma coisa muito importante a gente lembrar é que o caixa da empresa não é o seu caixa eletrônico, não é, tá? Então não é precisou de dinheiro, vai lá na empresa e pega o dinheiro da empresa, tá? Isso a gente chama que o empresário, o empreendedor, ele tá sangrando a empresa, tá? Então tem o Shiba, que é o dono ali, né, o gestor do iFood, China Inbox, enfim, ele diz que ele tem uma frase que ele diz assim, empresa rica, empresário pobre, né? Mas eu gosto de dizer que empresa rica primeiro e empresário rico depois. Né? Então, a gente precisa fazer com que... porque a nossa empresa é como se ela fosse a nossa galinha dos ovos de ouro. A gente não mata a galinha dos ovos de ouro, porque daí a gente vai parar de ter os ovos de ouro. A gente precisa manter, cuidar dela para que ela cresça, ela se desenvolva e dê mais ovos de ouro. Tá? No momento que eu acabo com a minha galinha, acabo com a minha empresa, não fazendo ela crescer, ela evoluir, eu pego tudo que entra, eu pego tudo que sobra, vem para mim, então eu vou estar matando essa minha fonte, que é a minha empresa, que é o meu sonho. Quando a gente abre uma empresa, claro que a gente tem o sonho de ajudar outras pessoas, de fazer com que o negócio dê certo, usar nossas habilidades, o que a gente ama,
fazer com que isso nos dê retorno financeiro, né? Ninguém abre uma empresa só para ajudar os outros, só para usar as suas habilidades. A gente também usa para ter rentabilidade, para isso a gente abre um negócio. Mas a gente só vai ter rentabilidade se tiver inteligência financeira. Aí que tá o pulo do gato. Inteligência financeira. E existem alguns pilares. Eu vou compartilhar, o pessoal do Facebook, eu vou compartilhar aqui no Instagram, mas eu vou explicar tudo que tá no Instagram, eu vou explicando aqui no Facebook bem tranquilo, tá? Ninguém vai perder nada, tá? Então vamos lá. Existem 6 pilares das finanças empresariais, tá? Esses 6 pilares eu vou desativar aqui os comentários só um pouquinho, pessoal, para vocês conseguirem ver os slides melhor, tá? Se vocês tiverem pergunta, por favor, eu adoro conversar, eu adoro comentar e responder perguntas, tá? Vou adorar ouvir as experiências de vocês. Clica ali no balãozinho aquele com ponto de pergunta. E aí eu enxergo, me aparece ali que alguém fez uma pergunta, eu abro bem tranquilo, tá? Os comentários estão desativados, mas o balãozinho das perguntas tá ali aberto para vocês, tá? E aí a gente vai conversando junto, porque eu gosto de conversar junto, não sozinha, tá? Muito bem, então existem 6 pilares das finanças empresariais. Como é que eu organizo as finanças da minha empresa? Primeira coisa... a primeira e mais importante é a separação das finanças, tá? Então, precisamos, é justamente nossa ação de hoje, né? Separar as finanças pessoais das empresariais, tá? Não, mesmo que seja algo assim, gente, simples, tá? Como eu falei ali no início, eu tô começando a fazer... cupcakes para fora, enfim, tá? Comecei com uma coisa pequena e aí esse dinheiro, uma coisa muito simples, eu tenho clientes que trabalham com marketing multinível, tá? Marketing multinível, oi Rosita, seja bem-vinda! Marketing multinível é muito mais fácil de misturar essas finanças aí, porque como não tem necessariamente um estabelecimento, muitas não têm uma empresa aberta, né? Então é muito fácil, é tudo em casa, né? Claro que tem os encontros e tudo mais, mas não necessariamente tem um local físico. E é muito fácil misturar as finanças e aí que as pessoas se atrapalham, que muita empresa fecha, que muitas pessoas ficam desempregadas, porque daí o empresário, ele automaticamente, se ele mata essa galinha dos ovos de ouro, ele tá se demitindo, né? Então, não tem como eu fazer com que a empresa cresça, se desenvolva, vá para o próximo nível, se eu tô sugando tudo que entra nela, tá? Então, primeira coisa é a separação das finanças, tá? Vamos para o segundo tópico, que é o controle do fluxo de caixa. O que é isso? Em primeiro lugar, o que é fluxo de caixa? O pessoal fala assim, fluxo de caixa, como se fosse algo que eu como no almoço. Então, fluxo de caixa é o controle das suas entradas e saídas, mas não é só isso não. Eu tenho que controlar todas as entradas que são operacionais e as entradas que não são operacionais, como por exemplo, digamos que nessa pandemia, né, eu não estava preparado, não estava esperando, não estava com a minha reserva financeira lá, show de bola para me apoiar, então eu precisei tirar um empréstimo bancário, tá? Empréstimo, gente, eu não sou daquele tipo de educadora assim, que é radicalmente contra, não pode, é uma coisa horrorosa, é do capeta, tá? Existe um motivo, uma razão pelo qual você pode pegar um empréstimo, que não é uma coisa ruim quando é para crescer o seu negócio. Quando você sabe que você vai pegar esse crédito, você tem como pagar, você sabe direitinho os juros, o prazo, tudo certinho, encaixa no orçamento, no fluxo de caixa da sua empresa, beleza, tá? Então, vale, tá tudo certo, tá?
Agora, o que não vale é eu pegar um empréstimo que eu não tenho condições de pagar nem a primeira parcela, eu nem sei se eu vou ter dinheiro para pagar lá na frente, porque eu tô usando ele para tapar um outro rombo, tá? Não, quando é um empréstimo para crescimento da empresa, que obviamente a minha empresa vai crescer, e aí eu vou conseguir, com esse crescimento, pagar esse empréstimo super tranquilo, tá bom? Então, o fluxo de caixa então, quando eu pego um empréstimo, é uma entrada não operacional. Então, ela não vai no seu fluxo de caixa como uma entrada operacional. Ela tem que ir lá no quadrante, que tem muitas planilhas, muitos softwares de gestão financeira que não tem essa aba de entradas não operacionais e saídas não operacionais, como o pagamento do empréstimo é uma saída não operacional, não faz parte da sua operação, entendeu? É uma coisa que está extra, tá? Não é algo que é constante na sua empresa, eu espero. Né? Não é para emendar um empréstimo no outro, tá? Então, o fluxo de caixa também contabiliza, por exemplo, os investimentos. Sim, empresa faz investimento também, tá? É necessário que o dinheiro da empresa comece a multiplicar para que você consiga fazer outras coisas para expandir o seu negócio, tá? Porque não existe negócio parado, tá? Ou ele tá morrendo ou ele tá crescendo. Ah, não existe negócio parado não, porque o mundo, o mercado está em constante movimento, tá bom? Muito bem. Vamos lá para o terceiro pilar das finanças empresariais, que é o demonstrativo financeiro. Muito bem. Demonstrativo financeiro é importantíssimo, porque assim, eu entendo, eu sei que tem pessoas que gostam de anotar as coisas no caderno, né, gostam de ter um bloquinho, enfim, que acham mais prático, estão acostumados de muito tempo. Mas eu preciso contar a verdade para vocês. O caderninho, o bloquinho, não dá a clareza que você precisa, porque ele não vai fazer as contas do que entrou, das entradas operacionais, das não operacionais, qual é o seu ponto de equilíbrio, quanto que você pode tirar de prolabore. O caderninho não diz isso, né? Ele é papel, como a gente diz, né? Papel aceita tudo, né? Então nós vamos botando lá. E o mais, assim, uma coisa que eu tenho, assim, mais ranço, assim, com o caderninho, é que a gente não consegue fazer metas, projeções, porque justamente como ele não dá essa clareza, o caderno vai me dar só o passado, concorda? O passado, o que eu já gastei, o que eu já recebi, né? Como é que eu faço essa projeção de uma forma prática, clara, que esteja tudo na minha frente? Tá? Isso, uma planilha Excel que tenha todas essas áreas, que seja muito prática de usar, mas que seja completa, ou um software de gestão financeira, que não são todos também que tem essas áreas, vai me dar clareza do quanto no futuro eu tenho para receber, quanto que eu tenho para pagar. Então esse demonstrativo financeiro, ele me dá a clareza do que já passou, mas também do que vai vir para poder me programar, tá? Me organizar. Porque uma coisa mais certa que a gente tem nesse mundo é que existem imprevistos, tá? A coisa mais previsível do mundo são imprevistos. Então se prepare para imprevistos. Eu quero que vocês levantem a mão aí, quem é que é o empresário que estava super de boa quando começou a pandemia, estava ali com a sua reserva financeira, sentiu, mas sentiu pouco, estava tudo dominado financeiramente. Levanta a mão aí, né? Então, realmente, quem tava, de parabéns, tá de parabéns, mas quem não tava, opa, vamos nos preparar, porque essa não é a primeira e não vai ser a última crise que vai acontecer, tá? Então a gente não é ser pessimista, olha, tá sendo pessimista, não, gente, não, a gente sabe que, né, quem tem mais idade já sabe que passamos já por várias crises e isso é a coisa mais comum que tem, mas se nós estivermos preparados, não precisamos temer, né? Não é isso que as escrituras dizem, né? Então nós precisamos estar preparados para
esses imprevistos que não queremos passar, mas vamos ter que passar se precisar. Quarto pilar, então, é a precificação. Muito importante você saber fazer a precificação correta do seu produto, do seu serviço, porque não tem algo que dá mais prejuízo numa empresa do que vender produto precificado errado. Porque daí você, em vez de tá tendo lucro, você tá tendo prejuízo. Se você não vender aquele produto, tá dando mais lucro do que vendendo ele. Tá? Então, precisa saber precificar os seus produtos e serviços, tá? Aí nós vamos para o quinto pilar, que é o planejamento estratégico, ó. Vocês viram que tá tudo linkado, né? Por quê? Planejamento estratégico, se eu tenho lá o controle do fluxo de caixa, eu tenho o demonstrativo financeiro, eu consigo fazer esse planejamento, ou seja, eu já consigo pensar lá no futuro o que eu vou fazer para daqui 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, 10 anos eu acho muito porque o mundo muda muito, eu acho que até 5 anos, claro que, gente, um planejamento estratégico ou um business plan, como é chamado, não é uma coisa pra gente fazer, por exemplo, por 5 anos e nunca mais olhar, é esse o planejamento, é isso que nós vamos seguir, não, a gente tem que periodicamente olhar, tá funcionando, tipo de 3 em 3, de 6 em 6 meses, olhar ali, tá funcionando, tá tranquilo, dá para continuar nesse mesmo caminho? Não, vamos ter que recalcular a rota e aí planejar diferente, fazer ações diferentes, tá? Mas o planejamento estratégico é uma parte importantíssima do crescimento do seu negócio, tá? E o sexto pilar das finanças empresariais é a reserva financeira, que foi justamente aquilo que eu comentei de nós estarmos preparados para o imprevisto, nós prevermos o imprevisto, tá? Então a reserva financeira, ela vai me ajudar justamente nessas horas que, para aí, aconteceu alguma coisa, aumentou, agora nós vimos ontem, né, o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias decidiu, o Banco Central decidiu elevar os juros, tá, então, já tem uma projeção aí, a 4ª vez seguida que o Copom aumenta os juros. Então, para o final do ano, até o final desse ano, até 2021, está previsto um aumento de até 7,5%, ou seja, começamos o ano com juros de 2% ao ano, e a expectativa é de terminarmos com 7,5%, tá? Então, a gente... já sei disso. Viram a importância da educação financeira, do conhecimento, né? Já sei que a expectativa é de aumento dos juros. Como é que eu vou fazer como é que isso atinge o meu negócio? Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou me planejar? Né? Como é que eu vou ter, quanto que eu preciso ter nessa reserva financeira, tá? Então, esses são os pilares das nossas finanças empresariais. Porém, hoje nós vamos nos deter no primeiro, certo? Separação das finanças, que é o nosso assunto de hoje. Então, como é que a gente faz a separação das finanças? Aí você vai dizer assim, mas para mim é muito difícil, né? Como é que eu faço para separar? As pessoas geralmente me perguntam, mas Ali, como é que eu faço os pagamentos, né? Se, por exemplo, como eu falei ali, eu tô em home office e aí a internet eu uso para casa e para o meu negócio. A luz eu uso para os dois também. Enfim, o carro. Eu uso o carro, por exemplo, né? Que nem eu falei que eu tenho meus clientes que tem o marketing multinível, que entregam produtos e aí usam o carro pessoal para fazer as entregas, né? E aí, como é que faz isso? Quem é que paga a conta dessa gasolina, a manutenção do carro? É você? É a empresa? Tá? Então, é sobre isso que vamos falar agora já. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, o que você deve fazer? Primeira coisa é abrir uma empresa, tá? Tem gente que ainda não tem uma empresa aberta, pessoal, tá? Ainda tá fazendo toda a movimentação financeira na pessoa física. Vou tomar uma aguinha aqui.
na pessoa física. Tá? Se você tem um giro, né, na sua conta de pessoa física, que é um valor expressivo, não precisa ser um valor muito alto, não, um valor baixinho que seja, você, dependendo do valor, você vai ter que declarar imposto de renda, e aí o imposto de renda de pessoa física é muito, muito mais alto do que o imposto de pessoa jurídica, tá? Tem muita gente que não sabe disso. Então diz, não vou abrir empresa agora, acha que empresa dá muita despesa, é muito custo, eu vou esperar mais pra frente se o negócio der certo e tudo mais. Gente, a gente abre uma empresa para dar certo. O seu comprometimento é o mais importante. Então, talvez abrindo uma empresa, tendo um CNPJ, opa, agora eu tenho que fazer esse negócio funcionar, tem que dar certo, tá? Então, nem que seja, dependendo do seu volume de financeiro da sua empresa, eu posso abrir uma MEI, né? Uma MEI hoje está custando em torno de R$60 por mês, já está incluso todos os impostos, tudo que você precisa, tá? Agora, dependendo do seu patamar de ganhos na pessoa física, você vai pagar 27,5% de imposto de renda mensalmente, tá? Então, é um imposto muito maior do que se você abrisse uma MEI, por exemplo, tá? Então, fica antenado nisso. Primeira coisa, então, para separar as despesas é ter a sua conta de pessoa jurídica, a sua pessoa jurídica aberta, tá? A sua empresa aberta, tá? Vamos agora para qual é a sua segunda medida? É fazer um controle claro do seu fluxo de caixa. Então, quando eu tenho um controle claro do fluxo de caixa, já vimos o que é o fluxo de caixa, assim, meio por cima, que não é o nosso foco, né? Mas quando eu tenho o controle do fluxo de caixa, eu sei quanto entra, quanto sai, quanto eu posso receber, certo? Então, eu não vou pegar o dinheiro que eu acho que eu preciso, tá? Se você quiser, existe duas formas, tá? Se você quiser, para aí, eu preciso para viver R$2.000, tá? E eu só tenho a minha empresa minha única fonte de renda é a minha empresa. A empresa não pode me pagar R$2.000. Como é que eu faço? Como que eu saio desse mato? Então, eu tenho que fazer com que a empresa gere mais dinheiro, certo? Eu vou ter que... Lembra, eu sempre coloco ali, vocês olharem ali no Instagram, no meu Facebook, tem ali as várias dicas ali de como você pode aumentar o seu lucro, né? Que é aumentar as suas vendas, aumentar o preço do seu serviço ou do seu negócio, diminuir os seus custos fixos e diminuir as suas despesas, os seus custos variáveis, tá? Então, são essas 4 formas de você aumentar o seu lucro, assim, de cara, tá? Então, tendo o controle do fluxo de caixa, que é a nossa segunda medida, você já sabe quanto que você vai poder tirar para você mesmo, tá? Aí nós vamos para o terceiro. Então, o terceiro é defina o valor do seu prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é o seu salário, é o salário do empresário, seu e do seu sócio, se tiver, tá? Se vocês tiverem sócios, e se for casal, cada um tem que ter o seu prolabore, tá bom? Tem que ter bonitinho isso. O casal junta tudo, as contas, os dois juntam tudo, tá, daí tudo bem, mas é importante que uma parte seja dada individualmente, tá? Tem que ter uma parte, cada um tem que ter a sua individualidade lá para poder gastar com o que quiser sem poder dar satisfação, tá bom? Um pro outro, tá? Na minha casa a gente junta tudo, tá? A gente mistura o que é do meu marido é meu, o que é meu do meu marido, mas a gente tem também coisas que a gente ganha, que a gente recebe, que eu gasto sem precisar ficar dando satisfação para ele e ele também, tá? Então isso é importante também. Defina o valor do seu prolabore. Então você sabe, eu preciso de que a empresa me dê, minha despesa é R$2.000 mês,
Mas eu consigo ali R$500, eu tenho uma renda extra ali, eu tenho alguma coisa a mais, e 1.500 eu tiro da empresa. Pronto, tá? Defini o valor do meu Prolabore, e aí eu vou ver se a empresa pode me dar, vou lá no fluxo de caixa e vou ver, opa, a empresa pode me dar esses 1.500 por mês? Não, não pode ainda. Então, bora lá aumentar o lucro da empresa, vamos usar estratégias, fazer aquele planejamento estratégico, porque eu tenho direito, eu quero receber 1.500, ou 2.000, ou 5.000, ou 15.000, enfim, eu quero receber este valor. Então, vamos trabalhar para a empresa poder dar esse valor para você e ainda ter o lucro dela. Tá? Não vale ela dar o Prolabore que você quer e ficar no prejuízo, ou ficar no 0 a 0. Não, ela tem que ter lucro, ela tem que ter crescimento, tá? Lembre, empresa rica, depois o empresário rico, tá? E aí vamos para a quarta ação, então. Estabeleça uma data para receber o seu Prolabore todo mês, tá? Pra galera aqui do Facebook, eu coloquei uma figura com um monte de alfinetinhos assim num calendário, tá? Isso de propósito. Não quer dizer que você vai se pagar todo dia, tá? Aí você vai me dizer assim, ai, mas Ali, por exemplo, acontece no meu negócio. Ali, mas eu não tenho um montante de dinheiro que entre de uma vez só, vai entrando. Quem tem negócio é assim mesmo, né? Vai entrando todo mês, vai entrando um pouco, tá? Então, vou dar um desafio para vocês, tá? Tire, então, estabeleça 3 datas. 3 datas no mês, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Dia 10, dia 20, dia 30, tá? Ou dia 5, dia 15, dia 25, enfim. Estabeleça no máximo 3 datas no mês para você transferir o dinheiro para sua conta de pessoa física. É o seu pagamento e não vale tirar mais. Lembrando que o caixa da sua empresa não é seu caixa eletrônico, tá? Então, estabeleceu 3 datas no mês, manda o dinheiro lá para sua conta, esse é o seu salário, e do seu sócio, tá? Não, eu consigo fazer a transferência uma vez no mês. Faz uma vez, melhor ainda, tá? Faz uma vez no mês, tá? Mas vamos tentar manter a meta de até 3 transferências, 3 Pix agora, né? Por mês para sua conta de pessoa física, tá? Estabeleça as datas e cumpra com essas datas. Imagine que nem você pagando o seu funcionário, tá? Ele tem, é quinto dia útil do mês, é quinto dia útil do mês, tá? Não é dia 1º, dia 15, dia... Não, é primeiro dia útil, é o quinto dia útil do mês, é esse. É dia 30 do mês, é esse o dia, tá? Então, você não pode ser diferente, tá bom? Vamos lá pro quinto, esse aqui que o negócio que o bicho pega. Quinta ação é use contas e cartões separados, tá? Como é que funciona isso, tá? A conta de pessoa jurídica hoje, na real, já dando um monte de dica aqui, ó, numa só. Você não precisa mais pagar taxa bancária, tá? Claro que tem alguns bancos que fornecem algumas regalias, alguns benefícios, tá? Mas aí você tem que conversar direitinho com o seu gerente para pagar a menor taxa que tem, pegar o cartão de crédito com a menor taxa que tem, enfim, negocia lá com o seu gerente, tá? Mas não precisa, tá? Você pode ter uma conta de pessoa jurídica num banco digital. Exemplo, Inter, eu tenho conta de pessoa jurídica no Banco Inter. O Nubank, se não me engano, agora tá aceitando MEI, tá? Me corrija aí se eu tiver errado, alguém que já sabe. O C6 também tem conta de pessoa jurídica, tá? E tem outros que já estão sinalizando que vão abrir ou estão abrindo. Por exemplo, o Nubank eu sei que estava com MEI e eles estavam com intenção de abrir para outros formatos de empresa, tá? Então, não tem motivo, principalmente se é uma empresa menor, não tem motivo de você pagar taxas bancárias,
tá? Tem bancos muito legais que oferecem quase todos os benefícios com taxa zero. Os benefícios que a gente precisa mesmo, taxa zero, eles oferecem, tá tudo certo, tá? E o melhor, cartão de crédito sem anuidade, tá? Então, o que você vai fazer? Opa, Ali, eu não consigo, tem algumas coisas que eu preciso de um banco que me cobra taxas, então pega as taxas menores. Eu fechei ano passado, retrasado, eu tinha 2 bancos, geralmente eu tenho gosto de trabalhar com 2 bancos na minha empresa, e aí só que eu tava com 2 bancões, né, ou seja, taxas e taxas. Então eu fechei aquele que tinha taxas altíssimas, né, a gente paga ali pela cesta de serviço ali no mês, 70, 80 reais. Nunca calcule mensal. Mas é só 80 reais por mês. É só 70 reais por mês. Faça isso anualmente, tá? Porque uma taxa de 70 reais por mês, você tá gastando 840 reais no ano. 840 reais no ano, paga, dependendo se você tem algum funcionário, ajuda a pagar 13º do funcionário. Você consegue colocar investimentos na sua empresa. Se todo mês você deposita, aporta 70 reais num bom investimento, vai te dar muito mais lucro do que pagar isso pro banco, né? Tá? Então escolha, se não tem como fugir de um bancão, então escolha as menores taxas, tá? Tanto de conta quanto de cartão de crédito. E não tenho como fugir do bancão? Abra para pessoa física, então. Pessoa física não tem motivo nenhum de ter conta num banco que lhe cobre taxas, tá? Você tem vários bancos digitais, tá? Várias, inclusive, contas remuneradas, como PicPay, tem outras aí que eles oferecem para você deixar o seu dinheiro lá sem custo nenhum, né? Pelo contrário, por exemplo, no PicPay, se você deixar o seu dinheiro lá, ele rende uma porcentagem do CDI. Até o aumento ontem da taxa de juros estava rendendo 130% do CDI. Mas certamente eles vão mexer nessa taxa aí, porque o CDI subiu hoje, né? A partir de hoje, o CDI está um pouquinho mais alto, então provavelmente eles vão baixar um pouquinho essa taxa. Mas só se você deixar o seu dinheiro parado lá, você já está usando para o seu negócio, né? Não estou fazendo propaganda, gente. Quer fazer outro, né? Tem PagSeguro, enfim, tem outros aí que usam, tá? Eu nem uso esses aí, mas eu sei que funciona assim, né? Você já pode usar para o seu negócio, deixa o dinheiro ali, já tá rendendo, tá? É melhor do que ficar pagando taxa lá para os bancos, tá? E aí, como você vai abrir uma conta de pessoa física num banco digital, você automaticamente vai receber um cartão sem anuidade. Olha que delícia, né? Não tem por que pagar anuidade de cartão. A não ser, eu gosto até, tem uns cartões muito bons que oferecem milhas muito legais, tá? Oferece alguns benefícios e que daí tá atrelado ao seu gasto, tá? Se você gasta X reais por mês, se você gasta, eu tinha um que era até 100 reais, tá? Se você gasta 100 reais por mês, você fica com anuidade zero, tá? Tem outros que é 1.000, 2.000 reais. Se você gasta isso no cartão de crédito, você não paga anuidade, tá? Eu não sou contra cartão de crédito, muito pelo contrário, eu adoro cartão de crédito, só que tem que ter inteligência financeira, de novo, educação financeira, saber como usar o cartão de crédito, tá? Ele te dá milhas, ele te dá benefícios, pontuação, você consegue comprar na internet, você consegue comprar mais barato, tá? Tem várias vantagens, mas tem que saber usar. Tá? Eu não gosto daquelas coisas que dizem, você tem que quebrar o seu cartão de crédito. Não, tá? Em primeiro lugar, não precisa ter uma coleção de cartão de crédito e muito menos cartão de crédito que lhe cobre anuidade, tá? Então, você consegue conversar ali. Eu tive uma cliente, foi muito legal, gente. Eu tive uma cliente que ela tava pagando, ela tinha 2 cartões de crédito no mesmo banco, tá? E ela pagava, num ela pagava 21 reais e no outro ela pagava 24,50. Olha só, valores que, né, a gente pensa assim, 21 reais, o que é 21 reais?
né? Não é nada, tá? Só que isso no ano, né, dá bastante dinheiro, tá? Dá mais de R$200, aí R$220, tá? Então, ela somando os dois, né, de 20 em 20, a gente vê um montante no final do ano. Aí, ela fazendo mentoria comigo, eu disse pra ela, ó, tu vai conversar, né, a gente fez a gente tem, quando eu faço a mentoria, toda semana tem um plano de ação, tá, que é uma tarefa, tem planos de ação. E aí, eu disse, ó, primeira coisa que tu vai fazer, tu vai conversar com a tua gerente e duas opções, ou ela te diminui a taxa, ou ela te isenta da taxa. Se não, tu vai trocar, vai cancelar os cartões e vai pegar outros, né, com outro banco. O que ela fez? Ela foi lá conversando, já pronta para pedir a redução, né, da taxa. Gente, a gerente dela não só eliminou as taxas dos dois cartões, cortou os dois cartões, a taxa dos dois cartões, quanto ressarciu ela, devolveu para ela o valor que foi cobrado de anuidade desde o início desse ano. Você acredita? E ela disse assim, Ale, como a gente não sabe das coisas, como faz falta a educação financeira, né? E é exatamente isso, porque era só pedir. O gerente nunca vai dizer assim para você, olha, Alessandra, tu quer diminuir as tuas taxas aqui no banco? Quem sabe tu quer cortar e eliminar totalmente a tua taxa do cartão de crédito? Não vai, ele não vai me ligar me oferecendo isso. Agora, se eu for lá negociar com ele, ele sabe que existem vários outros que me oferecem isso, ele não vai querer perder o cliente, né? Então, é uma coisa que você já pode ir fazendo, tá? Já conversar com o seu administrador do cartão de crédito, da sua conta bancária, tá? Mas, gente, separem as duas contas, tá? Separa a conta da pessoa física, da pessoa jurídica, estabeleceu o seu Prolabore, estabeleceu a data, manda o dinheiro na data lá correta para sua conta de pessoa física e os cartões são separados. Quando você vai sair, ande com os dois, porque se você for comprar coisa para empresa, você vai sacar o cartão da empresa. Se você for comprar coisa para casa, saca o cartão pessoal, tá? Não vale trocar, tá bom? Então, tenha esse controle, porque daí você vai saber, opa, tô gastando tanto com a empresa, tô gastando tanto comigo, vou ter que administrar esses gastos aí, tá bom? Então, vamos lá para o sexto movimento que nós precisamos fazer, que é tenha uma reserva financeira, tá? Quando eu tenho uma reserva financeira na empresa, eu não preciso me apavorar, né? Eu não preciso me assustar quando acontece uma crise, tá? E aí, consequentemente, eu também preciso ter uma reserva financeira na minha vida pessoal, tá? As minhas finanças pessoais precisam, lá dentro precisa constar a minha reserva financeira, né? Que a gente chama de reserva de emergência, né? Que é para uma emergência dessas, fiquei desempregado, diminuiu os meus ganhos, surgiu uma emergência com o carro, estragou o carro, meu carro teve problema agora esses últimos 2 meses, pura bucha, mas a gente tem que estar preparado. Como eu falei, a coisa mais previsível nesse mundo são os imprevistos. Então, quando você tem a reserva financeira, você tá tranquilo, consegue dormir tranquilo, tá? Então, precisa ter essa reserva financeira no seu negócio e na sua vida pessoal para nenhum tacar a mão no outro. Tá? Na hora de um perrengue ali, você tá bem seguro, tá? Então, gente, assim, ó, esses são as 6 medidas que nós precisamos tomar para separar as finanças, tá? Para nós termos um negócio mais claro, né? Porque quando a gente começa a misturar ali as coisas, a gente já nem sabe mais quem é de quem, o que é do que, tá? E aí vira uma bola de neve e aí a gente acaba se atrapalhando na hora tanto de fazer a contabilidade pessoal quanto de fazer a contabilidade da empresa,
tá? Então aprenda a administrar o seu dinheiro com essas dicas. Não lembra de tudo, não pegou tudo, eu vou deixar salva essa live, você assiste lá de novo, anota, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam saber disso, que estão atrapalhados no seu negócio, ou que você acha que seria de grande utilidade para ele, para ela saberem dessas coisas, tá? Então, gente, qualquer dúvida, tá? Vocês podem me mandar ali pelo direct, bem tranquilo, ali pelo privado, também pelo Messenger do Facebook, tá? Me mandem suas dúvidas, suas experiências, seus desafios, tá? Eu vou adorar saber, vou adorar poder ajudar com a minha experiência, com o meu conhecimento também, tá? Mas não tem mistério, né, gente? Não tem segredo, tá? A gente só precisa ter essa questão da inteligência financeira e a gente agir, tá? Eu coloquei um post essa semana que eu gosto muito, que a gente conhece a frase quem espera sempre alcança, né? E aí eu botei quem espera nunca alcança. Então não espere, tá? Ande, caminhe, tá? Vadia, parabéns por trazer essas informações e de grande valia. Obrigada, a Badia muito querida, também minha colega de educação financeira, também trabalha com organização financeira, ó, essas minhas colegas são tudo de bom. Tá, meus queridos? Então, qualquer coisa, sintam-se à vontade para conversar comigo, tá? Sem vergonha, sem julgamentos, tá? Ai, Ali, eu faço dou essas mancadas, enfim, bem tranquilo, tá? Quem nunca deu que atire a primeira pedra, tá? Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e feliz Dia dos Pais para quem é pai aqui e para quem tem seus pais, tenho os parabéns para eles também. Tá, gente? Nos vemos nas próximas lives e posts. Beijos e até mais!